O Eduardo Bolsonaro abriu mão de tudo isso, abriu mão da carreira política para defender você, para lutar pela sua liberdade. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então eu vou direto ao ponto. E essa é a diferença bacana entre alguém que não está pensando num projeto pessoal, mas está pensando num projeto de Brasil. E não foi só isso que eu testemunhei. Eu testemunhei o Eduardo ajudando o próprio Nicolas, o Eduardo ajudando a construir o Nicolas. Tem um post, não sei se o pessoal da produção pegou, do Eduardo respondendo o próprio Constantino hoje, onde ele lembra que ele foi a Belo Horizonte fazer campanha para o Nicolas, para vereador, percorreu Minas Gerais falando o nome dele com a direita Minas, levou ele ao palco do CIPEC, pediu apoio para ele nas redes sociais, abriu portas. E isso quando ele, o Eduardo, já era o deputado mais votado da história, o Nicolas não era ninguém. Né? Quando Eduardo continua aqui, quando ele ia a Brasília, vocês conseguiram recuperar esse? Poxa, eu mandei agora há pouco no programa. Quando ele ia a Brasília, deixava a minha conversa fixada no topo de WhatsApp, aguardando um retorno meu. Aceitei incluir um documentário do Mário Frias, bababá. Convidei-o para conhecer o Trump. É verdade, eu vi, eu testemunhei. Eu não fui nessa reunião e o Nicolas foi, porque era uma reunião só para deputados. Não sei se ele acabou indo, mas Eduardo convidou. Levou ele no Congresso americano, aí eu já tive uma participação nisso. Tentou, a pedido dele, inserir ele no programa do Tucker Carlson, também testemunhei isso. E foram vários outros exemplos. Né? Eu testemunhei o Eduardo vir para os Estados Unidos fazendo um sacrifício, não só para o Nicolas, mas um sacrifício pessoal pelo Brasil. Eu testemunhei a decisão e os bastidores da decisão do Eduardo querendo vir para os Estados Unidos, disposto a trocar muito chumbo para produzir aquilo que foi até hoje a única coisa de tudo feito com todos esses caras, todos esses vídeos de tela preta, essas coisas todas, muito legal, comunicação, fala com muita gente. Mas a única coisa que o STF sentiu até hoje, a única coisa que gerou desconforto, que doeu no STF até hoje, foi uma punição para eles, foi fruto do trabalho do Eduardo Bolsonaro. A ponto do Fux se tornar o grande jurista que ele se tornou hoje, a ponto do Barroso renunciar, a ponto do Alexandre entrar em confronto com o André Esteves, que foi o que levou à situação do escândalo do Master, ou pelo menos contribuiu com isso, a gente vai ver daqui a pouco. O desconforto para os familiares e para as pessoas, eu não vou contar para vocês ainda, porque eu não posso, mas houve uma grande autoridade brasileira essa semana passada agora, que tentou tirar um visto para passear com a família em Miami e teve o visto negado porque estava lá na lista dos sancionados. Vou deixar vocês especularem quem foi, mas reaplicou e está pedindo uma reconsideração, mas o visto está cancelado e não pôde vir para Miami. Quem foi, eu não vou dizer aqui, mas tudo isso, todas essas coisas, toda a exposição do Instituto Lex, que foi o início que a gente começou a ver o trabalho, o patrimônio, o tamanho do patrimônio do Alexandre de Moraes, o trabalho do Eduardo Bolsonaro. Nada do que eu fiz aqui seria possível sem Eduardo Bolsonaro. E para isso, ele sacrificou tudo. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Para que isso fosse obtido, o Eduardo sacrificou tudo. O que é tudo? Ele abriu mão de morar na sua pátria, abriu mão da sua casa, deixou imóvel no Brasil, todo mobiliado com todas as coisas dele. Você imagina, veio para os Estados Unidos com uma mala para passar um feriado. Abriu mão do mandato dele como deputado federal, que ele sabia que ele ia perder. Perdeu o cargo dele dentro da Polícia Federal com um salário vitalício e aposentadoria garantida. Teve todas as suas contas bancárias bloqueadas,
as dele e as da sua esposa, que não tinha nada a ver com isso. Teve o passaporte cancelado, 2 passaportes cancelados, o brasileiro e o diplomático. Passou a responder a processo no STF com potencial de, além de prendê-lo, torná-lo inelegível. Abriu mão de uma cadeira garantida para o Senado de São Paulo, que eu acho que é a posição que os políticos mais almejam, é o Senado. Depois de presidente, a cadeira para o Senado é a predileta dos políticos. E daí eu pergunto o seguinte: essas pessoas que criticam tanto ferrenhamente o Eduardo Bolsonaro, essas pessoas abriram mão do que pelo Brasil? Eu pergunto a você, honestamente, a você que está me assistindo, você que diz que o Eduardo Bolsonaro é um sabotador, um aproveitador, etc. E não estou nem falando do Rodrigo aqui. O Rodrigo ainda sofreu bastante consequência do regime. Nada comparado ao Eduardo, mas sofreu bastante consequência. A pergunta é: você abriria a mão de um cargo público disputado? Abriria a mão de aposentadoria vitalícia da Polícia Federal? Abriria a mão do seu mandato? Abriria a mão de tudo isso pelo Brasil? Honestamente, olha você no espelho e responde essa pergunta. A maioria da oposição do Brasil, quase todos os nossos deputados, e é por isso que a gente está na situação da merda que a gente dá gosto, né? Correram o risco de perder, estavam dispostos a correr o risco de perder um mandato de 4 anos para deputado federal. Imagina uma aposentadoria vitalícia, mais de R$20 mil por mês. Isso sem falar no mandato, no capital político. O Eduardo Bolsonaro abriu mão de tudo isso, abriu mão da carreira política para defender você, para lutar pela sua liberdade. E aí eu pergunto, e o seu político de estimação abriu mão do quê? O Eduardo mora na casa de classe média aqui no Texas. Não tem futuro político, não pode voltar ao Brasil. Estava certo, as pesquisas para o Senado de São Paulo davam o Eduardo com 40%. Uma das vagas era garantida dele. Quando chegou a hora de brigar pela presidência, onde o Eduardo aparecia liderando várias pesquisas à frente do Tarcísio, com apoio da base, que o Flávio, inclusive, não tinha em dezembro do ano passado, quem tinha um apoio majoritário da base bolsonarista fiel era Eduardo, não era Flávio. Eduardo vai lá e chama o Flávio, abre mão com o maior desapego que eu vi na vida. Um dia ele me chama e fala assim: eu acho que o Flávio seria o melhor candidato mesmo. Eu acho que a gente tem que começar a construir a candidatura do Flávio. Eu falei assim, nunca vi alguém, uma coisa que a gente já tinha discutido antes, eu falei, caramba, nunca vi ninguém tão desapegado assim. E aí ele chama o Flávio, diz ao irmão que ele tem mais condições de concorrer, fica um bom tempo tomando porrada sozinho para preservar o Flávio até agora. O Flávio só foi anunciar sua candidatura em dezembro, no final de novembro. E aí quando o Flávio sai candidato, o que o Eduardo faz? Passa a se dedicar fiel integralmente à campanha do irmão. O sabotador. E consolida a base, que é muito, volto a dizer, muito mais favorável a ele do que ao Flávio. Mas não só isso, apresenta Flávio a pessoas chaves nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, na América Latina. O cara parou tudo, ficou longe da família, inclusive, para se dedicar à campanha do irmão. E por que eu acho isso bacana? Porque essa é, tradicionalmente, a jornada do herói. Carl Jung diz, né? A jornada do herói é o mito fundador da civilização. Os heróis passam justamente por essa jornada de abdicar das coisas, de se sacrificar em prol de algo maior, muitas vezes injustiçado. E não é à toa, né, que essa geração, a nova geração, vive um problema com a jornada do herói, né? A gente vê isso claramente em Hollywood. Em vez do Luke Skywalker, que vai lá, passa todos os perrengues, treina com o Mestre Yoda, luta com Darth Vader, perde a mão, precisa treinar mais, se aprimorar no final das contas, tem o Império Contra-Ataca. E aí tem o ato salvador.
Desculpe aqui a minha veia nerd, mas eu sempre penso nisso. Agora a gente tem a Rey. A Rey não se sacrifica por porra nenhuma, não passa por nada e vira mestre Jedi mais pica do mundo. E, na minha análise, se você não entendeu, o Eduardo Bolsonaro é o Luke Skywalker e o Nicolas é a Rey. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.